Já pensou se você consegue adiantar uma conta só porque você conseguiu tirar seus animais mais cedo de dentro da fazenda? Esse foi o caso que aconteceu aqui. A gente tinha uma terminação de 35 boi nessa propriedade e conseguimos tirar ele mais cedo por causa do desempenho dos animais. A gente gerou uma expectativa para o final do período das águas, já pensando em ganho de peso médio ali na beirada da seca, e nós conseguimos manter um peso médio comum que a gente já tem no decorrer das águas. Meu nome é Neto Prado, nós estamos aqui na propriedade do seu Ronaldo, através da Prado Nutri, da Escola de Pecuária Lucrativa, acompanhado aqui do James, Carla e a equipe da Apoio Rural na região de Alta Floresta. Trazendo alguns dados mais precisos aqui, esse lote que nós avaliamos durante essa visita foi o resultado de um lote de 35 animais que eles entraram com 495 quilos, isso dá 16,5 arrobas. Essas arrobas elas entraram um equivalente de R$240, vou falar mais posteriormente no vídeo. E não tem balança na propriedade para saber o quanto esses animais saíram. Então a gente estima, baseado no peso que veio do frigorífico, que foi 279 quilos, 0,9, que dá o equivalente a 18,66 arrobas, que esses animais, se a gente puxar ali na base de uns 52 mais ou menos por cento, vai dar em torno de 537 quilos de peso final. Isso gera para a gente, né, nós fizemos isso para poder trazer a estimativa, que foi de 771 gramas de carcaça por dia para um GMD de 1 quilo aproximadamente. Mas o GMD aqui, como a gente não tem a balança e o que importa na hora da venda lá para o frigorífico é o quanto a gente tem de ganho de carcaça, o GMD não importa muito aqui para a gente. Mas mesmo assim dá para a gente perceber que, pelo ganho de carcaça, foi um ganho bem acima do esperado e isso justifica a rentabilidade que vocês vão ver agora para frente. Porém, esses animais estavam em um regime de 0,3% do peso vivo, que é o Prado Ganho 3G, e eles estavam consumindo em cima de um pasto, onde tem um misto de braquiária com mombaça. Esse lote foi resultado de uma formação de lote que precisava ter aqui na propriedade para desenvolver esses animais, para precisar acelerar eles, por isso que eles entraram mais pesados. Geralmente a gente coloca animais com 14, 15 arrobas, esses entraram com cerca de 17 arrobas, para poder acelerar, vender eles mais rápido e conseguir adiantar uma conta específica. Todo pecuarista tem isso daí, a gente consegue puxar para a gente adiantar outras contas e dessa forma a gente consegue dar continuidade no fluxo de caixa da fazenda. Só que aqui conseguiu tirar esses animais mais rápido. A gente tinha uma estimativa num 0,3, pegando parte de período das águas e uma entrada de período da seca, uma média aí entre 800 e 900 gramas. Que a gente lembra que no período das águas nós temos uma estimativa de 1 kg a 1,1 kg por dia, e na época da seca a gente tem uma estimativa aí que já começa a cair para casa dos 350 a 450 gramas por dia. Mas esses animais mantiveram um GMD estimado de 1 kg por dia. Se a gente for considerar um rendimento de carcaça de aproximadamente 52,5. Como a gente não tem a pesagem final desses animais, a única mensuração que a gente tem é o ganho diário de carcaça, já que na entrada eles já vieram pesados e nós temos o peso do frigorífico deles. E esses animais eles pesaram mais de 750 gramas por dia de GDC. Para vocês terem noção, o custo por arroba produzida desses animais foi de R$138. Isso daí mostra para a gente que mesmo com 0,3, que a gente colocou uma estimativa de consumo para período das águas de 1,5 kg, e para seca geralmente ele ultrapassa os 2 quilos, eles conseguiram manter a média de 1,770 kg durante todo o período. Isso deu 87 sacos para esses 35 animais que estavam aqui. Disponibilidade de coxo, um coxo que a gente percebe que não precisa ter uma estrutura extremamente complexa para a gente conseguir um resultado bacana com os animais, a disponibilidade dos dois lados e acesso livre ao pasto para esses animais. E nós estamos aqui com o Pedrinho. Pedrinho foi quem cuidou aqui dos animais, que tratou desses animais, puxou esse tempo todo aí com eles. Pedrinho, conta para nós uma coisa importante aqui, porque sempre que o produto chega, uma das partes mais difíceis é a gente fazer os animais adaptar com o produto. Esses animais adaptaram bem com esse produto? O que vocês acharam e o que os animais acharam do produto aqui também? Assim, o produto foi muito bom, resultado bom, gostaram bem do produto. 2 sacos por dia eles comiam, logo quando chegou a ração, e foi adaptou certinho. Aí que beleza, ó, então a gente percebe que quando a gente tem um produto de boa qualidade na mão
e a gente consegue direcionar isso daí corretamente para os animais desenvolvem bem. Eu estava até conversando mais cedo com você, né, Pedrinho? Esses animais, eles saíram com acabamento bom daqui, você conseguiram perceber que estava bem liso? Saíram bem lisinho, tudo ok, filézinho, tudo cheio, nem o magro. Resultado bom. E você falou com a gente que eles, como aqui é uma região muito mista, a gente fala muito sobre região que tem braquiária e mombaça, os animais costumam escolher demais, né? E aqui eles ficaram mais para que lado? Ficaram mais na braquiária e mambaça um pouco. Comeram um pouquinho do mombaça, mas ficaram mais em cima da braquiária, né? É. Aqui dá pra gente perceber, né? O mombaça ele acabou esticando um pouco mais, formando toceiras mais altas, e o animal acaba não indo tanto no mombaça porque ele começa a perder um pouco de digestibilidade. Mas a braquiária, o animal continua indo em cima, e uma vantagem muito grande. Qual que é o tamanho dessa área aqui? 12 alqueiro. 12 alqueires, 35 animal em cima de 12 alqueires, é uma lotação que não aperta demais o capim. Então não judia demais da braquiária. Por mais que a gente pegou final do período da chuva, a gente consegue que os animais aproveitam muito bem esse capim, né? E vocês gostaram do produto também? Chegou aqui certinho, produto bom de manejar? Sim, bom de manejo. Agradecer o Pedrinho aqui pela parceria com a gente. E pode contar com a gente, tanto você quanto o Ronaldo, que nós vamos continuar dando assistência necessária para vocês. Certinho? Valeu, Pedrinho. Muito obrigado. Quando o assunto na pecuária é tratar de investimento, nós temos que observar qual que é a taxa de interesse do pecuarista. O que é a taxa de interesse? O que o pecuarista quer de retorno, quer de rentabilidade mensal quando se trata da pecuária comparado com outros níveis de investimento, né? Eu, por exemplo, no caso, a maioria dos produtores, a gente encontra aí uma taxa de interesse próximo dos 2% ao mês. O que tiver acima disso, a gente está saindo no lucro. Produtor rural que está disposto a tomar mais risco, ou seja, a entrar mais em recria e engorda, a gente costuma ter uma predisposição para aproximar dos 4%, talvez 5% de rentabilidade. Só que como o risco é alto, pode ser negativo também isso daí. Depende muito do comportamento do mercado. Nesse caso específico, nós tivemos um lucro por cabeça de R$ 592. Gente, em 35 animais, isso aí gerou R$ 20.700 de lucro para esse lote apenas. Eu estou falando de 42 dias. O tanto que é importante a gente manter um nível de lucratividade alto num período curto. Quando a gente vai converter isso em rentabilidade, isso tem tudo a ver com período, a gente traz um lucro desse de R$ 592 para um custo durante todo o período, que foram os 42 dias. Isso traz para a gente uma rentabilidade mensal de 10,07%. Gente, 10,07% ao mês é muito alto. É aquilo que a gente falou. O risco também é um fator que influencia pra caramba, né? A gente pode considerar, e esses animais, eles entraram na propriedade, eles já eram daqui, né, da propriedade do seu Ronaldo, e eles entraram para esse sistema de produção numa época que a reposição de garrote estava na casa dos R$ 8 por quilo, ou seja, R$ 240 arroba do garrote. E foram vendidos a R$ 260. Por isso que gerou essa rentabilidade alta. Se a gente levar só o sistema de produção, que teve R$ 138 por arroba produzida de custo, que já é bem baixo, com um lucro bem interessante, a gente tem praticamente metade, ou 60% dessa rentabilidade. O restante, para chegar ali da casa dos 5,5%, 6% ao mês, até os 10% ao mês, o mercado colaborou e bastante. Então nós temos dois fatores que influenciam bastante. Por isso que eu falo para vocês que o risco ele é mais alto. O mercado poderia ter ido mais para cima, poderia ter caído mais do que isso. Tudo isso vai impactar no final qual que vai ser o custo que a gente vai ter e qual que vai ser o lucro que a gente vai ter. Sempre devemos analisar qual que é o custo de produção e como que a gente está levando como um investimento. Porque a fazenda ela é obrigada a dar retorno para o produtor rural. Quando a gente coloca produto de boa qualidade, tem muito produtor que às vezes fica cotando e fazendo leilão com o produto. Mas mal ele percebe que isso pode impactar diretamente no resultado final desse produto. E aqui não, aqui a gente prefere estar mais próximo do produtor para poder trazer para ele um resultado de qualidade, deixando com que o custo que ele teve com a suplementação seja totalmente irrelevante. Porque o custo por arroba produzida dele é mais baixo. Eu sempre falo para todo mundo, 01, 02 e 03 são os 3 sistemas de produção com menor custo por arroba produzida. Por isso que gerou esse lucro nessa altura toda para o Ronaldo. Ponto importante, se a gente tem pasto de qualidade, o custo automaticamente vai ser enxuto, mas a gente precisa levar um suplemento de qualidade para esse produtor.
Se o produtor tem planejamento técnico, que é uma coisa que a gente oferece bastante conhecimento na EPL para poder fortalecer isso, ele consegue pagar as contas dele, sobrar dinheiro para ele investir em infraestrutura dentro da propriedade e conseguir continuar evoluindo. Não ficar parado no tempo igual muito produtor rural tem acontecido aí no Brasil. E quando a gente junta qualidade alta, como nós estamos falando, o produto aqui da Prado Nutri, junta bastante conhecimento, e nós temos consultores de campo que têm todo o conhecimento da EPL para acompanhar, resultado não pode ser diferente desse. É a lucratividade no bolso do produtor. Se você gostou desse vídeo, aproveita, coloca nos comentários aqui qual sistema de produção você tem trabalhado aí, como que está o desenvolvimento dos seus animais aí no final do período da chuva. Aproveita, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações, dessa forma você recebe sempre uma nova notificação quando a gente soltar um vídeo. E é todo dia que nós temos vídeo novo. Espero que tenha gostado desse vídeo, até a próxima, até mais, tchau, tchau.